Oi, pessoal. A gente começa então agora a nossa segunda aula. O tema da aula de hoje são os elementos de fluxo. Então a gente começa com o primeiro conteúdo especificamente desse módulo, né? Então da disciplina de expressão gráfica 3. Quando a gente fala então de elementos de fluxo, eu estou querendo falar sobre aqueles símbolos que são utilizados para demonstração de movimentos, né? E etapas que são realizadas no uso, na utilização dos produtos. Então, para aplicar esses elementos especificamente, a gente precisa compreender o movimento que a gente vai representar. Então, se é de abertura, de fechamento, de rotação, se ele vai deslizar, se ele vai encostar, se é um elemento de clique, se ele é um clique que vai e volta, se ele é algo que atravessa. Então, a gente tem que entender o que exatamente a gente vai representar com esse elemento que a gente está querendo, né, desenhar. E aí, quando a gente entende esse movimento que ele vai representar, a gente passa para o entendimento de como que, né, para o entendimento de que esse símbolo em si, ele vai ser representado como um objeto. Então ele tem estrutura, ele tem eixo, ele tem ponto de fuga, ele tem espessura, ele tem sombra projetada. As gradações tonais dele também vão acontecer da mesma maneira que a gente vê acontecendo no objeto. Então a gente vê tons diferentes, né, de uma mesma cor trabalhando nesse objeto. Aqui a gente vê então, né, exemplos que mostram pra gente como que é necessário a aplicação, por exemplo, dos pontos de fuga. Então a gente vê linhas paralelas, né, nesses elementos representados aqui e que a gente entende que todas essas linhas são direcionadas para um mesmo ponto de fuga. Então, compreender isso, compreender que é importante a gente ter um eixo central, né, de construção, e é justamente ele que vai fazer aquilo que a gente fala então na revisão lá da aula de perspectiva, de estrutura. Então a gente entender que essa parte de trás é menor, essa parte da frente é maior porque ela está mais perto de nós. Então compreender esse objeto, essa seta, esse símbolo que a gente está desenvolvendo como algo que também se encaixa dentro de uma cena e precisa ser contemplado ali na teoria da perspectiva, né, para a gente compreender a tridimensionalidade desse objeto. Aqui outro exemplo, a gente vê também essa questão da sombra. Então a gente vê o destaque que é dado aqui. Gente, todas as imagens que eu coloco na apresentação e que eu encontro a fonte, porque tem muitas que a gente não consegue encontrar, a fonte está situada aqui na parte de baixo da imagem. Então na apresentação depois vocês conseguem ter acesso a isso. E eu inclusive sempre recomendo que vocês entrem nos Instagrams e sigam, e mesmo quem não tem Instagram consegue acessar, né, pelo link que está aqui. Então eu acho que é sempre um recurso interessante para a gente ir desenvolvendo repertório, tá? Então quanto mais técnicas e mais repertório mesmo, no sentido da gente formar essa memória, né, do que já foi usado de técnica, de maneira de representação, para a gente saber o que funciona e o que não funciona, e até estilos que a gente já viu outros designers ou outros artistas desenvolverem, isso ajuda a gente a desenvolver o próprio estilo e a própria maneira de representação. Então, aqui, né, essa imagem especificamente que eu coloquei aqui, ela foi tirada desse Instagram que tá aqui embaixo. E aí a gente vê essa questão que ele fala muito sobre, por exemplo, então aqui é uma questão muito de estilo, né? A gente vê que esse cruzamento das setinhas aqui, né? Então que ele coloca que a extensão dessas linhas são uma questão de estilo que ele indica para realmente para deixar esse desenho com uma cara de sketch, né? Trazer ele mais para a nossa linguagem do design de produto. O que ele coloca, por exemplo, é deixar as áreas brancas para demonstrar a reflexão nos conteúdos mais para frente. A gente vai abordar isso com mais calma, mas a presença dessas linhas brancas de highlight, ela demonstra um brilho maior daquela textura que a gente está representando. Então, uma das dicas, né, que esse designer aqui dá de deixar essa área branca de reflexão, ele traz esse sentido de um objeto mais brilhante, tá? Então, de uma textura mais brilhante. Então, a gente vê, né, muito claramente nessa área clara deixada aqui, a gradação tonal, né, que a gente estava falando, então a gente vê uma gradação mais suave do laranja chegando até um branco, né, novamente aqui,
Aquela questão do ponto de fuga a gente vê muito claro aqui na construção dessas setas, ponto de fuga nos dois sentidos, né, obviamente, e a gente vê também a construção dessa sombra projetada aqui, né, então a presença dessa sombra projetada não coincidindo exatamente com, né, como se ela estivesse situada exatamente abaixo do objeto desse nosso ponto de vista, dá um entendimento de uma distância. Então é como se essa seta estivesse flutuando, né? Aqui mais alguns exemplos, então, que a importância da gente ir criando e desenvolvendo formas de representar movimento. Isso é interessante porque quando a gente chega num produto que a gente quer representar, talvez uma alavanca, alguma peça que quando eu abro uma parte eu fecho a outra, então esse movimento simultâneo, como que eu representaria isso? Então a gente saber primeiro como representar essas setinhas separadas, independente por enquanto do trabalho dela com um produto, são exercícios interessantes. A gente vê assim, essas imagens tiradas dos Instagrams aqui de designs, a gente vê que é uma forma de treino que o pessoal costuma fazer justamente para ir, porque tu treina estrutura, tu treina outras habilidades tuas simplesmente nesse desenvolvimento desse tipo de elemento de fluxo aqui. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, a gente vê como se em uma parte do sentido do produto ele permanecesse reto e a outra faz esse deslizamento aqui, então a gente vê talvez um movimento simultâneo, né, desse produto que poderia acontecer, movimento de rotação, esse aqui especificamente a gente usa muito, né, então algo que rotacione, a gente conhece vários produtos que fazem esse sentido de rotação. Quando a gente olha esse aqui especificamente, é uma seta que gira em torno de apenas um eixo. Então, a representação, por exemplo, de um produto com rosca, a gente entende que a representação desse giro num elemento com rosca, ele precisa ser acompanhado de uma subida ou uma descida no eixo. Na demonstração, nos outros vídeos, eu mostro isso, como fazer a construção. Aqui a gente vai vendo, então, essa construção em cima de eixos, né? A gente vê esse eixo pontilhado aqui, né? A gente mostra a formação dessas curvas na construção da seta aqui. E a gente vê que tem também teoria de ponto de fuga, né? Então, ele está seguindo para cá. A gente vê que o eixo tem que ter uma continuidade. Se ele não tiver essa continuidade, ele dá a sensação de que a seta não está reta, que ela não está exatamente a 90 graus. Que, no caso, eu acho que é até o que acontece aqui, né? Se a gente for parar para pensar, esse eixo dela que está um pouquinho mais inclinado do que 90 graus. E aí, quando a gente entra, então, nessa interação desses elementos de fluxo, que a gente estava até agora falando deles separados, e trazendo ele para essa interação com os sólidos, a gente vê que a estrutura desse elemento, né, dessa seta que vai ser colocada ali, eu falo elemento porque ele pode não necessariamente ser uma seta. A gente pode usar outras formas de ícone para representar essa movimentação. Mas esse elemento que vai mostrar o movimento, essa estrutura dele tem que estar coerente com a estrutura do objeto. Então, assim, se eu estou representando um objeto que está situado a uma altura específica da minha linha do horizonte, eu já defini qual seria a distância dos pontos de fuga, tudo aquilo que a gente já conversou antes, a seta tem que seguir também esse mesmo ponto de fuga se ela for paralela ao objeto. Então, se eu estou trabalhando com uma seta que está paralela à face superior de um objeto e ela segue, né, esse mesmo eixo da largura do objeto, por exemplo, as linhas paralelas dela têm que seguir exatamente o mesmo ponto de fuga que a gente está trabalhando no objeto. Se a gente cria pontos de fuga separados, a gente dá a sensação de rotação, de distorção. A gente pode entender que a seta, por ela talvez não ter a distorção de redução de tamanho ou aumento de tamanho em um sentido, pode parecer que ela não é tridimensional e ela não está com essa interação exatamente com o objeto. E isso dá uma distorção na nossa compreensão. Outra coisa que é interessante a gente prestar atenção, é muito importante a gente prestar atenção, na verdade, é a forma como a luz se comporta em relação às setas também. Então, assim, se eu já selecionei, né, na revisão passada que a gente falou sobre sombra projetada ali, e eu já selecionei qual que é a altura e qual que é a maneira que a minha luz está batendo no objeto e para onde que ele vai projetar aquela sombra, quando eu estou trabalhando com uma seta que está posicionada em cima de um objeto, ou ao lado, ou à frente, eu preciso trabalhar da luz com a mesma maneira.
Então eu não posso projetar a sombra da seta numa direção oposta ao que ela está sendo projetada pelo próprio objeto no chão, no plano que ela está situada. E outro ponto que é importante também, que daí entra muito com o objetivo que a gente tem com o desenvolvimento daquele desenho e daquela representação especificamente, que é a ênfase que a gente vai dar nesse movimento. Então, assim, se eu tenho a gente vai ver alguns exemplos aqui mais pra frente, uma representação em que o objeto está todo sem aplicação de cor e a gente vê essa aplicação de uma cor viva na seta de movimentação, a gente vê que a ênfase daquele desenho especificamente é na movimentação do objeto. Quando a gente já vê algo mais mesclado com o fantasma, né? Então, assim, quando ele tem uma transparência aplicada nessa seta e aí ela deixa a gente ver o fundo e a cor dela não é gritante em relação ao objeto que a gente está representando, a gente já vai para uma outra direção. A gente já vê que o movimento ele é mais um dos elementos que vão ser representados ali. Nessa disciplina, a gente vai ter um foco muito grande na representação de textura de materiais na renderização de produto, né? Se eu estou trabalhando então com uma seta, com a mesma intensidade de aplicação ali da própria textura do objeto, eu posso dar a entender que eu estou querendo passar essa informação de qual é a textura, qual que é o material, qual que é o processo produtivo, além da maneira como o objeto se movimenta para a utilização do usuário. Então, essa ênfase é interessante da gente ter essa distinção do que a gente quer colocar em primeiro plano. Aí aqui a gente vê alguns exemplos das setas interagindo com os sólidos. Nesse caso aqui a gente vê que é mais, né, como se as setas passassem por cima, por baixo, por dentro. Então, ela não necessariamente está demonstrando uma movimentação do objeto em si, né? A gente vê esse sentido mais de acompanhamento das direções, mas é interessante a gente observar como que, por exemplo, né, nessa composição aqui especificamente, a gente vê como que o ponto de fuga aqui de toda a cena é o mesmo e o que é utilizado pela seta aqui também segue a mesma lógica. Então, o direcionamento das paralelas ser coerente faz com que a gente entenda essa seta como um elemento tridimensional que está passando dentro daqueles vãos que os cubos deixaram, né? Quando a gente olha também aqui, nesse sentido que existe uma distância que foi deixada entre os cubos e a seta está passando exatamente ao centro, o que faz a gente entender que essa seta está passando, né, além dessa... Ela não está encostada nos cubos, é justamente essa distância aqui que é dada, que é feita pela construção de um eixo nesse sentido aqui, de um outro eixo nesse sentido aqui, e o posterior arredondamento, né, para a construção desse elemento aqui. Então, o mesmo que a gente fala da simplificação da forma, então eu defini se é interessante eu colocar uma elipse para eu entender exatamente o movimento, isso se encaixa perfeitamente na representação das setas. Então, assim, se eu estou fazendo, né, nesse caso aqui especificamente, então, a gente entende que essa seta ela tá passando por trás e voltando, né, passando por trás, passando por cima e voltando pela frente do objeto. Então, ela faz um movimento de arco. Para eu encaixar esse arco na perspectiva, para eu entender ele tridimensionalmente, eu preciso fazer a construção dos eixos dessa elipse que vão construir esse arco. Se a gente faz, porque assim, existem maneiras e maneiras de representar movimento em objetos, né? Então, mais pra frente nos exemplos eu vou mostrar, mas a gente vê que assim, é possível fazer uma interação mais dramática e menos dramática, vamos dizer assim. Então, eu consigo representar movimentos com as setas num distanciamento grande do objeto, ela talvez não passando pela frente ou interagindo tanto com o objeto, e ela vai passar uma informação. Só que sempre, né, quando a gente fala de representação na expressão gráfica dentro de design de produto especificamente, a gente fala muito que cada um dos desenhos né, e dos tipos de desenho que a gente desenvolve tem uma finalidade. Ele tem um motivo de encantamento, ele tem um motivo de explicação só, então um desenho esquemático para uma explicação dentro da equipe, ou um desenho mais detalhado, como é aquele que vai já ser mostrado assim, eu já saí de dentro da equipe que está definindo o produto e eu já estou mostrando ele para um público externo. Então esse público precisa ser encantado, né? Ele precisa compreender a totalidade do produto. Então talvez essa representação mais dramática, com a seta passando pela frente, numa perspectiva mais distorcida,
ela causa mais impacto. Então, é interessante fazer essa seleção de em quais momentos eu vou colocar cada tipo de representação. Aqui mais um exemplo, né? Então, mostrando a setinha aqui que passa por baixo, né? A gente vê que ela passa lá por baixo, então o eixo dela central está indo lá para o mesmo ponto de fuga. Aqui, então, a gente já vê a construção de um outro eixo central. Então, né, os arredondamentos dela passam por essa construção dentro desses eixos aqui. Esse aqui fica um pouquinho torto. Vou fazer de novo aqui. Então, a gente vê que esse centro aqui dele, cruzando com esse eixo central nesse sentido, é justamente o que vai permitir a construção dessa curvatura. E aí, em relação à cor que eu estava falando, aqui a gente já vê que tem uma aplicação de cor também, que esse cinza, ele é intenso, ele não é um cinza clarinho, né? Ele é um cinza que tem uma força, né? Uma intensidade maior, junto com esse laranja. Então, a gente vê que a ênfase ali, obviamente, pela cor mais viva, está sendo no movimento. Mas a gente não deixa de ter informações sobre o resto da cena que está sendo representada. A gente entende, por exemplo, que essa cena aqui, que essa face é a mais escura do objeto, né? Então, isso se mantém para toda a cena, se a gente for prestar atenção aqui. E isso deixa uma coerência muito grande dentro da totalidade da representação. A gente entende, por exemplo, que essa face sendo a mais clara, né? Essa aqui é a mais clara de todos os objetos, de todos os três, né, sólidos que estão representados na cena, e a gente vê a projeção dura da sombra do próprio objeto aqui na parte de cima. Então, tem uma coerência da gente olhar que entre as três faces aqui, a mais clara é a de cima, então é onde está batendo mais luz, e a direção de onde a luz está vindo. Então, essa sombra projetada da seta aqui em cima desse elemento está coerente com a escolha da luz para o restante do objeto que está sendo representado. Aí aqui a gente também vê outra movimentação, né, dos cubinhos com a seta passando por dentro. Tem uma dica que muitos designers dão também, que é essa finalização pausada, assim, da seta. Então, vocês vão ver que em alguns exemplos que são colocados aqui, essa interrupção que é colocada assim no final da seta, ela passa um movimento mais dinâmico. É como se ele fosse mais rápido, né? Então, também é um dos recursos que a gente pode utilizar. Aqui a gente vê também essa sombra projetada, né, no objeto. Ela passa essa interação com o objeto justamente por projetar a sombra nesse próprio objeto. A gente vê que a sombra vem sempre projetada, né? É como se a luz estivesse batendo desse sentido para lá. Então, ela está sempre projetada nessa face aqui, né? Dos objetos. Aqui é uma seta que é utilizada já para representação de um movimento circular como se fosse de abertura. Naquela aula lá de revisão de estrutura de objeto, eu falei um pouco dessa construção de aberturas de tampas, né, de algo que abre, fecha e tem um eixo central de conexão desse movimento. Então, a gente vê que esse daqui é exatamente o eixo de centro. A gente vê que esse daqui seria o eixo central da construção desse movimento de seta aqui. Então, esse eixo também está indo lá para o mesmo ponto de fuga. É feita, a gente vê aqui, ó, se vocês observarem, tem a construção da elipse, tá vendo? Eu vou pontilhar aqui para vocês observarem. Então, tem a construção do eixo dessa elipse, que é a construção do movimento ali da seta. Então, o centro desse movimento está exatamente nesse eixo de rotação aqui. E a elipse é construída levando ele como referência central. Aí aqui outros exemplos, então, né, basicamente de interação. É como se essas setas estivessem flutuando em volta. Aqui a gente vê outro exemplo que mostra essa abertura de demonstração lá no vídeo final. Eu também fiz esse para vocês. E aí eu mostro essa construção dessa seta de rotação aqui, levando em consideração os eixos centrais dessa peça, né, que está abrindo aqui, está sendo representada como uma peça que rotaciona. E aí a gente vê também, ó, tá vendo o pedacinho da seta sendo deixado para trás aqui? É um recurso de estilo e que demonstra esse movimento mais dinâmico. Então, exatamente
esse desenho aqui aborda muito bem essa questão do dinamismo, tá? Então, a presença de uma linha central na seta também ajuda a gente a fazer a conexão, né, das abas com onde seria a ponta central, que a gente vê que na perspectiva a gente ter esses recursos que facilitam para a gente é justamente o que vai, aquele pé firme que eu falo na estrutura que a gente tem que ter. Aí nesse desenho aqui a gente já vê uma presença de muitas setas, então aquilo que eu tinha comentado com você sobre o objeto tá todo claro, né? Então a gente não vê finalização, a gente não consegue, por exemplo, definir de que material que é esse objeto apenas pelo olhar. E aí a gente vê a presença de muitas setas que representam movimentos absolutamente diferentes entre si. Então é um objeto que é interessante para a gente olhar essa questão de um repertório de movimento. A gente vê movimento de alavanca, de rotação no mesmo eixo, movimento de retirada de um papel, por exemplo, né? A gente vê que como se ele estivesse saindo e se movimentando para frente. A gente vê esse movimento de abertura que a gente estava falando antes, então mesma maneira de raciocinar aqui, pensando isso como um eixo central, né, a dobradiça. A gente vê movimento de deslizar. Então acho que esse treino da gente pegar um produto que a gente tem na mão e pensar como que eu representaria essa maneira de movimento. Como que eu faço? Onde que seria o eixo central? Se ele rotaciona, se ele sai completamente, eu vou representar ele saindo todo, vai ficar fácil de entender. Esse aqui é um outro recurso que é legal também, que é o uso do fantasma. Então a gente vê aqui, né, por exemplo, ó, né, nessa parte aqui do objeto, a gente vê que foi colocada uma estrutura principal aqui desse braço e que essa estrutura é replicada mais 2 vezes, só que com uma intensidade de cor menor. Então, uma maneira que ele teve de demonstrar pra gente essa movimentação foi essa junção, né, das setinhas que estão aqui presentes. Então, a gente entende que ele rotaciona aqui em volta dessa peça e a gente vê que existe essa movimentação do braço ali, fantasma. Então, aqui a gente também vê outra vez o recurso do fantasma aqui sendo usado. Então, essa peça que estava aqui antes, agora ela está representada aqui. E a ênfase da cor, ela é muito grande só nos elementos que se movimentam. Então, a gente vê que o restante, né, da máquina que está sendo representado aqui, ele está em cores mais suaves e mais claras, né, mais neutras, e a gente vê a coloração sendo aplicada mais nos elementos de movimentação mesmo da peça, né? Aqui, por exemplo, é um sketch que parece ser um sketch mais rápido, assim, feito só a caneta, né? Uma caneta esferográfica, e que a gente vê que não foi, apesar de existir um movimento, ele não foi mais enfatizado na representação do que o próprio objeto em si. Aqui a outra também, as setinhas estão mais tímidas aqui, né, que a gente vê, tá vendo? Então até a própria escolha do material que foi usado para elas. A gente vê que teve aplicação de marker na textura, né, do próprio objeto em si, teve aplicação de marker no fundo e as setas que são aplicadas aqui, elas foram feitas aparentemente de lápis de cor. Então a gente vê que a ênfase que é dada para o movimento ela é secundária. O que está sendo mais representado ali é o material do qual o produto é feito, as proporções dele, e aí o fluxograma de utilização é colocado como fantasma, né, como a gente vê nessa peça aqui, né, o azulzinho tá como se fosse esse fantasma, então um papel que aparece como algo que poderia sair aqui, o papel também aparecendo, né, então como algo que efetivamente não faz parte do produto ou que não está tendo aquela movimentação efetivamente acontecendo naquele momento. É meio que algo que poderia acontecer. E a ênfase dele é também definida pela escolha do traço. Aqui outro produto também que a gente vê que está sem finalização, né, de material, a gente também não consegue definir qual que é o material, porque a gente vê que no foco desse desenho está o movimento. Ele delimita a cor laranja somente para os movimentos, então a gente vê que são eles que estão destacando mais puxando mais o nosso olhar, né, dentro dessa representação. E o objeto ele já está todo assim, ele está num sentido todo aberto para movimentação. Talvez o produto não fique necessariamente nessa posição que ele está aí agora, né? Não dá nem especificamente para entender o que é esse produto. Ele pode ser uma mesa,
É, a primeira vez que eu bati o olho nele, ele me pareceu uma cama. Então, talvez seja uma prancheta inclinada, enfim. Mas esse sentido de deixar o produto ali com a gaveta aberta e tal, já ajuda a gente a entender nesse dinamismo do que acontece no uso do produto. E aí a presença das setas coloridas torna isso mais claro. Esse daqui é um que é interessante que ele tem um acabamento digital, tá? Ele não foi feito necessariamente só a mão, né? A caneta e no papel, assim. Mas é um recurso interessante que isso aqui me parece muito geração de alternativa, né? Então, quando a gente está fazendo a seleção, por exemplo, de mecanismos de abertura de um mesmo tipo de produto, então a gente vê que aqui as setas ajudam no entendimento de como seria essa abertura ou esse fechamento desse porta-tempero ou, né, o foco aqui de ter colocado foi justamente da gente ver como que uma pequena seta, pequena representação de movimento ali ajuda nessa compreensão. Por exemplo, digamos que eu estivesse numa equipe, né, com outros designers, pessoas de outras áreas, demonstrando soluções que a gente desenvolveu que gostaria de aplicar num produto. Essa representação rápida, ela ajuda na argumentação e na defesa, né, da alternativa que vai ser selecionada. Agora, então, eu entro numa parte que eu falo dou mais exemplos, né, de sketches que tem muito direcionamento para a nossa área realmente de design de produto. A gente vê a linguagem que é adotada nesses sketches, ela é muito mais direcionada para essa representação de produtos e os seus movimentos dentro da nossa realidade. Então, a gente vê, assim, né, esse tipo, por exemplo, de seta que usa a sombra projetada aqui, seguindo a mesma lógica da sombra projetada do restante, né, do objeto, a gente vê nesse sentido. Um recurso que é muito usado, assim, que a gente vê muita gente fazendo, é realmente essa sombra que é como se ela fosse, né, ela apresenta uma distância do objeto. Então, a gente vê que ela não sai como se ela estivesse por baixo da base ali do objeto. A gente vê que existe uma distanciazinha maior. Esse é um recurso que é muito usado em desenho, né? Ele não representa uma situação real, vamos dizer assim, de um objeto em flutuação, mas ele é um recurso interessante que situa esse objeto num plano ali de alguma maneira e traz essa sensação de tridimensionalidade. Aqui outro, né, a gente vê de novo essa espessura da seta sendo representada aqui, o que demonstra também essa interação grande do objeto do objeto seta com a própria cena em si. Essa imagem e várias outras daqui pra frente são do Reed Schlegel, que eu não sei se pronuncia assim exatamente, né? Reed Schlegel. E ele é um designer e o Instagram dele eu acho que assim, vale a pena todo mundo seguir, porque ele tem, além de ótimos desenhos, ele tem ótimos projetos, então vale a pena. Aqui também é outro, que a gente vê a setinha aqui que está representada, a gente vê que a vivacidade da cor que é colocada nela é a mesma que é colocada no restante do desenho, então aquilo que eu estava falando da mescla da seta com o desenho, então ele se tornar realmente uma parte, né, daquele desenho, ele se torna realmente algo que tem o mesmo peso do que o próprio objeto em si. A gente vê a tridimensionalidade representada nela ali também. A gente vê a diferença dessa seta para essa seta, por exemplo. A relação, né, que ela representa de interação com o próprio objeto em si é muito maior do que essa que não tem cor, não tem espessura. Né? Essa da direita aqui, ela basicamente segue, né, a mesma lógica ali do ponto de fuga e tal, os mesmos eixos, mas ela não foi construída. Aí aqui a gente vê outro desenho também do Reading, que ele representa um objeto que tem tipos de movimentos diferentes. Então a gente vê um movimento nesse sentido e um movimento nesse sentido. A decisão dele foi por adotar setas diferentes para representar os sentidos diferentes desse movimento, né? E aí que um outro recurso legal que ele usa também é esse detalhe, esse recurso de, né, puxar como se fosse essa parte posicionada em outro lugar. Ele faz essa construção de um raciocínio de prancha que, apesar de não ser uma parte do conteúdo obrigatório de expressão gráfica 3, é um início de raciocínio que é interessante vocês terem, porque quando a gente entra na expressão gráfica 4,
as principais conclusões e as nossas decisões caminham justamente para essa apresentação de projeto. Então, o que vocês começarem aí, criando repertório, que é isso que eu falo de lá, abrir as páginas dos designers e, né, seguir o Instagram e realmente ampliar esse repertório visual, ele vai ajudando vocês até nesse sentido de entender o que é mais estático, mais dinâmico, né? O que aquela prancha carrega de mensagem além da representação do produto por si só. E isso é um ponto interessante das nossas decisões na apresentação de projeto. Essa prancha é uma do Reach que eu acho incrível, né? Aqui a gente vê assim, como prancha de uma maneira geral, como representação, ela é muito bonita, é muito bem finalizada. A proporção que o desenho toma na página também é muito bem pensada, ele expande, né? Ele é bem grande em relação à página toda e a gente vê um dinamismo muito grande. Conteúdo do semestre que vem, mas assim, é bom para vocês irem pensando sobre isso. O uso da diagonal traz esse movimento maior para essa prancha. E aí a gente vê a escolha das setinhas, né, que ele coloca aqui, elas interagem completamente com o desenho, né? A gente vê que elas seguem a mesma estrutura e o mesmo movimento da própria do próprio ângulo que ele decidiu representar o objeto. Em relação à cor, a gente vê que como o papel que ele usa é um papel de meio tom aqui, a gente vê que tem uma proximidade, né? Então é como se fossem cores análogas num círculo cromático assim, e a seta não chega a chamar tanta atenção a ter tanto destaque assim. A gente vê que o destaque fica para o conjunto todo. Então, nesse desenho, a gente vê a importância da informação do material, da estrutura, do fato da pulseira sair. Então, o movimento é uma informação importante também e elas não brigam entre si. Aqui, a gente já vê um outro desenho dele que também tem uma super, né, representação de textura, de acabamento. A gente vê tipos de materiais representados diferentes aí, né? Mais pra frente a gente vai ver esse conteúdo especificamente das texturas, mas além desse grau de cuidado com a representação da textura, a gente vê a presença dessa seta aqui, né, que representa o movimento. Então, ela segue o mesmo raciocínio, ela é da cor análoga, ela é amarela, então ela não chega a gritar tanto em relação ao fundo. E além disso, a gente vê que ela não tem, né, não foi aplicado espessura nela, então a gente não vê essa relação de espessura aparecendo aqui na seta, que poderia aparecer e daria mais essa sensação de tridimensionalidade e uma interação maior com o objeto. A gente vê uma suave sombra projetada aqui, se a gente, né, olhar aqui para com cuidado, aqui a gente vê que existe uma sombrinha projetada aqui num ponto, mas não chega necessariamente a ser um elemento muito representativo. Então, a interação que a seta tem com o objeto, se a gente compara essa com a imagem anterior aqui, a gente vê uma interação muito maior, né, nessa prancha aqui do que nessa. Aí aqui a gente já vê um outro exemplo, também desenho do Reed, que a prancha toda em si, ela, né, a seta, aliás, ela tem essa tridimensionalidade, então teve o trabalho com a espessura da seta aqui, só que a gente vê a própria proporção que esse desenho toma da prancha, ela é uma proporção muito menor, né? Então, em relação ao objeto todo, essa seta tá pequena, ela tá passando por cima do objeto ali, mas sem grande destaque, nem de cor, nem de forma, né? Então, ela é algo que complementa a informação ali, mas não chega necessariamente a ser uma prancha com enfoque em movimento. Aqui a gente vê um exemplo também que segue esse mesmo raciocínio, né? As setas de movimento que são aplicadas aqui, elas são setas menores, né? Elas também tomam uma proporção pequena em relação ao total da prancha. Teve, né, a escolha do uso de uma diagonal aqui também na prancha inteira, o cruzamento de duas diagonais, né? Aqui nesse sentido, que a gente vê que traz a própria posição do produto, já traz uma movimentação para a prancha, mas o movimento em si, representativo de uso do produto, ele não chega a ser a informação mais importante. Até pela escolha das cores que é colocada nele, né? Então esse vermelho que é colocado ali como a cor representativa do plástico do produto, ele chama mais a atenção da gente do que o próprio amarelo colocado nas setas aqui, né, para representar o movimento. Então, a ênfase dele fica no conjunto total
mais do que no movimento em si. Mesma coisa, então a gente vê aqui ó, o uso da diagonal, que traz dinamismo, né, para a prancha. E em relação à seta de movimento aqui, ele usa um recurso muito interessante, que é esse cruzamento do produto em relação ao objeto. Então a gente vê que é como se essa seta penetrasse a peça que está sendo movimentada. Então esse é um recurso que é legal, que ele não deixa dúvida pra gente de qual que é a peça que está sendo movimentada. E a escolha do ângulo, aqui a gente vê também muito claro, a escolha que o Reed fez de fazer aquela representação por baixo. Então a gente vê a parte inferior do produto, que é exatamente onde a representação do movimento está. Aqui já é uma prancha em que a gente vê que o movimento toma uma dimensão muito maior, né? Nessa prancha aqui a gente vê o tamanho da seta em relação ao objeto, ela é uma seta que atravessa o produto todo, apesar de haver uma transparência ali. Então é uma prancha que trabalha com pesos parecidos tanto para o movimento quanto para a explicação de qual é o material, de né, um bom detalhamento da peça. A gente vê costura, a gente vê detalhes refinados aqui da peça junto com esse movimento. E aí a gente vê que né, essa transparência que é colocada aqui, ela permite que a gente veja o fundo, a gente continua vendo né, os elementos de textura que compõem aqui esse fundo. Ela não rouba a atenção além do necessário para a compreensão do objeto, mas é uma seta que ela passa pela frente, então ela tem um eixo que conecta muito bem com o próprio eixo de construção do produto, ela está extremamente integrada nesse produto. Aqui é uma outra representação que a gente vê também em que o movimento tem uma proporção grande, né? Ele é uma seta que tem uma dimensão realmente compatível com o tamanho do desenho. Só que quando a gente vê a aplicação de cor nessa seta em si, a gente vê que ela segue uma lógica análoga em relação à cor que foi aplicada no objeto, mas a cor mais viva, né, com maior saturação, ela está direcionada para o produto em si. Então a gente vê que o rosa que é aplicado no produto, ele é muito mais intenso do que o rosa que é aplicado na seta. E nela lá esse sentido de transparência, né? Ele tem o próprio fato também do Reed ter colocado essa seta para a parte de trás do produto e não pela parte da frente, também diz muito sobre a ênfase do que deve ser mais valorizado na visualização desse desenho. Então a gente vê que o produto está em primeiro plano, a seta está lá em transparência, apesar de ser grande, ela está como um complemento da informação e não como principal. Mas a gente vê que tem uma tridimensionalidade muito grande, a escolha de um ângulo ali que né, ele tem uma movimentação bem intensa em relação ao produto. Esse aqui já é um desenho meu, de tudo que né, de todos os temas que eu consigo ter desenhos disponíveis e finalizados meus, eu costumo colocar. E eu espero que em breve vocês consigam ver fisicamente, né? Pegar no caderninho aqui, porque eu acho que a parte mais legal realmente dos desenhos é a gente conseguir olhar de perto, entender a técnica que é usada. Então, em breve, espero poder fazer isso. E aqui, em relação ao produto que foi representado, a escolha também segue muito a lógica do que eu tinha falado com vocês antes, de passar essa seta né, por dentro do produto. Então, a gente vê essa interação aqui, como é que ela torna a seta uma parte realmente daquela composição toda. É como se ela quase que existisse dentro daquela situação real ali. Ela segue né, a mesma linha de ponto de fuga que o objeto segue. Esse recurso aqui que eu usei de colocar essa peça aqui já deslocada da posição enquanto eu coloco a seta de movimentação é mais uma das maneiras de representar. Então a gente viu os recursos de fantasma que o pessoal usa em algumas representações lá atrás, que eles colocam o produto em diferentes posições e com graus diferentes de acabamento. Esse seria um recurso que poderia ter sido usado aqui. Eu poderia ter colocado a peça parada no lugar dela fechada e duas delas se deslocando, por exemplo, com um acabamento menos intenso, né? Mas, enfim, foi uma forma de mostrar isso. É importante vocês irem criando esses mecanismos internos para vocês pensarem como demonstrar movimento. Aqui é um outro recurso que eu usei, que foi de
passar essa seta aqui por dentro do, né, aliás eu passo a peça que é apertada, né, nesse borrifador por dentro de uma seta que demonstra movimento. É aquilo que eu tinha falado antes, que a gente não deixa dúvida de qual que é a peça que está se movimentando. Aqui é muito claro da gente ver qual que é exatamente essa peça do borrifador que está sendo apertada para fazer o movimento. Outra coisa, né, em relação à ênfase do movimento em si, eu decidi por não focar no recipiente que comporta o líquido, né, nesse borrifador. Eu decidi ter mais enfoque na parte de cima, realmente nessa parte de movimentação. Então, o recorte, né, dessa imagem, a gente vê que ele está aqui nesse sentido, para baixo teria uma continuidade desse produto. Mas foi feito um recorte em que eu deixo subentendido que existe um recipiente ali para baixo, mas ele não é o meu foco principal. Nesse outro produto aqui, esse aqui é um aromatizador de ambiente em que a tomada dele, né, a parte que entra na tomada, ela tem uma rotação de 90 graus. Então a decisão aqui foi realmente de, né, selecionar eixo central, o outro eixo nesse sentido e fazer a construção desse movimento aqui da elipse levando em consideração esse eixo. Tá? Então o movimento, a seta passa por fora do objeto, contemplando a parte que se movimenta dele. Aqui, recursos que poderiam ter sido usados, ele poderia ter sido colocado em ângulo, em fantasma, né? Teriam outras maneiras de demonstrar esse movimento. Mas é bom a gente ir criando recursos diferentes. Aqui já é um outro desenho que eu fiz um moedor de café manual. Então ele funciona por manivela, né? Então a gente gira ele para fazer essa moagem do grão. E aí, vocês vão descobrir ao longo de expressão gráfica que eu gosto muito de café e tem muitos elementos que são nessa temática. Então aqui a gente vê que o recurso do fantasma aqui ajuda nessa compreensão do movimento circular dele. Então essa parte dele aqui eu deixei num acabamento menos intenso do que essa parte dele. Então aqui, né, essa segunda aqui é como se fosse a posição que efetivamente o produto tá, e essa daqui é uma representação de uma posição em que ele já esteve, como, né, como se ele estivesse rodando. A escolha também do eixo, né, de construção é como se ele fosse lá para aquele ponto de fuga, e esse seria o sentido do eixo de construção dessa elipse aqui da formação do movimento. Aqui outra coisa também que foi colocada, que explica esse movimento, foram os próprios grãos de café. A gente vê aqui esse funilzinho, né, que foi construído aqui em fases, como a gente saindo do café ainda antes de moer, passando por ele numa fase intermediária de moagem, chegando numa moagem mais fina, tem essa própria construção assim de uma coerência em relação ao funcionamento do produto em si. Porque aqui é onde é colocado o grão, né, inteiro, e ele vai passando pela moagem, e os grãos, né, o pó, depois da moagem, ele vai sendo depositado aqui. Então tem esse sentido de gradação, né, dessa moagem do grão. E aqui, então, eu coloco, né, se vocês estiverem assistindo esse vídeo depois, né, ou simultâneo agora, então eu recomendo assistir os vídeos que falam especificamente da demonstração desses elementos de fluxo. Então o vídeo 6 que está disponível, ele fala sobre os elementos de fluxo separadamente, então eu fiz setas em direções diferentes ali, mas elas como elementos separados. O vídeo 7 fala dos sólidos básicos em movimento com esse fluxo, então setas interagindo com cubos e cilindros, né, com formas básicas realmente para a gente entender como que esse movimento pode ser representado. E aí o vídeo 8 ele tem realmente dessa interação dos elementos de fluxo já com o objeto real. Então o objeto que foi escolhido é esse que está aqui, que é o grampo de metal. Então foram feitos dois ângulos diferentes de representação para vocês começarem a despertar esse raciocínio aí de como escolher o melhor ângulo para representar exatamente aquele movimento, tá? Então é isso em relação aos elementos de fluxo. Se tiverem dúvida, estou super disponível e até o próximo conteúdo, então.